O mandato cultural é a responsabilidade pactual do homem de representar Deus perante o cosmos, como vice-gerente, e representar o cosmos perante Deus como sacerdote. Essa representação, ela precisa e deve ser feita de maneira inteligente. Por isso, a inteligência cultural é a capacidade de dominar o cosmos pela ciência e tecnologia, sustentar-se do cosmos pela indústria e o comércio, expressar a beleza do cosmos através das artes e das letras, estruturar-se no cosmos pela política e a economia, viver em sociedade no cosmos pela justiça e a lei, e propagar-se no cosmos pela educação e fé na verdade. Esta é a terceira e a última mensagem da série Família Inteligente, onde nós tratamos os princípios fundamentais da vida em comunidade. Nosso propósito era mostrar os efeitos práticos dos mandatos da criação, o mandato espiritual, social e cultural. Então, a primeira semana nós falamos sobre o mandato espiritual, que trata do relacionamento entre Deus e o homem, pelo qual o homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mantém comunhão com o Criador, representa o Criador perante o cosmos, vive em obediência à palavra do Criador e glorifica racionalmente o Deus Criador. Domingo passado nós falamos sobre o mandato social, que dá ao homem o dever de ser frutífero para dominar, oferecer companhia aos solitários, unir-se pelo casamento e cultivar a transparência e a fidelidade nos relacionamentos. Hoje eu quero convidá-los a apreciar o alicerce da inteligência cultural, ou seja, um estilo de gestão responsável sobre a terra, sobre as suas riquezas naturais e as suas criaturas. Você aí deve estar pensando, o que eu tenho a ver com isso? Mais ou menos tudo. Aí você pergunta assim, tudo por quê? Aí eu respondo, tudo que você usa, tudo que você possui, tudo que você produz, é uma concessão do pacto da criação. Por essa razão, você e eu, nós temos deveres a cumprir por causa de todas essas riquezas das quais nós usufruímos. Jesus mesmo disse, a quem muito foi dado, muito será exigido. Então vamos conhecer a base bíblica do mandato cultural. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Eu vou ler junto com você o verso 7 ao verso 10 e depois o 15 a 17. 2 de 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Agora vá para o verso 15.
Leia comigo esse verso 15, 16 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Oremos. Obrigado, Senhor, pela leitura que fizemos da Tua Palavra. Abre os nossos olhos espirituais para contemplarmos as belezas da Tua Palavra. Abre o nosso entendimento espiritual, os nossos ouvidos, as nossas capacidades sejam potencializadas, para que nós possamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. Me ajude a entregar a mensagem e meus irmãos a recebê-la. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em que mundo nós vivemos? Vamos começar pelo nosso planeta. A Terra foi o último astro no espaço sideral que foi terminado pelo Criador. Porque não há em todo o universo um planeta tão maravilhosamente complexo quanto a Terra. Olha só, em termos de tamanho, a Terra é quase um grão de areia. Eu achei um vídeo na internet que mostra de uma maneira bem simples essa questão de tamanho. Deixa eu mostrar esse vídeo. Põe aí, Glauco, por favor. A glória de um corpo não está no tamanho, mas na variedade de sistemas, na complexidade dos fenômenos e no equilíbrio das forças. Isso é que está a glória de um corpo. Então, a Terra é, até hoje, o único corpo celeste conhecido onde existe vida, e uma vida complexa. O expositor Henry Morris, ele num comentário sobre o Salmo 8, ele diz assim: não há outra estrela ou planeta no universo cuja importância para Deus se compare à da Terra. O próprio homem, no sentido biológico, é infinitamente mais complexo do que as estrelas. É absurdo apequenar o homem só por causa do seu tamanho. Embora grande, uma estrela é muito simples, composta em sua maior parte de hidrogênio e hélio. A medida do significado no universo não é o tamanho, mas a ordem e a complexidade. O cérebro humano, até onde a ciência pode determinar, é de longe o mais complexo agregado de matéria no universo. E a Terra, o mais complexo agregado de matéria inanimada que conhecemos no universo. Você sabe, nós moramos num planeta em que 71% da superfície da Terra está coberta pelos oceanos.
a água salgada, restando ainda as ilhas, os continentes, com muitos lagos e outros corpos de água que compõem essa hidrosfera. Só na Terra, pelo menos até agora conhecida, você encontra água no estado líquido, gasoso e sólido e em equilíbrio. O nosso planeta é extraordinário. Você tem gelo nos polos, você tem o líquido nos meridianos com os oceanos e você tem o vapor da crosta terrestre, lá de onde os vulcões trazem a magma. A Terra abriga cerca de 1.750.000 espécies de criaturas conhecidas, mas a estimativa dos cientistas é que haja próximo de 100 milhões de espécies. Deus gosta de variedade e Ele colocou essa variedade aqui na Terra. Por exemplo, há cerca de 10.000 espécies de esponja, 40.000 espécies de crustáceo, 75.000 espécies de aracnídeos, 100.000 espécies de molusco e 6 a 10 milhões de insetos. Tipos de insetos. Existe cerca de 10 quintilhões de insetos vivos. Embora a Terra seja conhecida como planeta água, o ser humano não foi feito de água, ele foi feito do pó da terra. Nós somos barro, quimicamente falando. Veja comigo no capítulo 2, o verso 7, o nosso texto diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Adão foi formado de Adamar. Adão é homem, Adamar é barro, terra. Então o terreno foi moldado da terra. Esse jogo de palavras no hebraico, Adam, Adamar, é puramente intencional, não é acidental, é intencional. Como que a Bíblia está nos dizendo que nós somos da mesma constituição do chão que nós pisamos. O que nos difere do chão é o fôlego de vida que Deus nos dá, é a imagem de Deus em nós e a nossa racionalidade e a nossa moral. Mesmo assim, irmãos, o ser humano é um notável e desconcertante paradoxo. Porque ao mesmo tempo nós somos deuses, mas limitados. Somos finitos, mas carregamos a eternidade no coração. Somos geniais e ao mesmo tempo bárbaros, sublimes, mas miseráveis. E foi Davi quem mostrou a glória dessa imagem de Deus no ser humano. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 8. Eu quero que você acompanhe comigo o verso 3 ao 5. Salmo 8, um salmo escrito por Davi. Ele diz assim: Quando eu contemplo os céus, os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Perceba, irmãos, que nesse texto Davi revela dois princípios. O primeiro é que é um privilégio indevido. É mera graça de Deus que o homem tenha sido criado à sua imagem e semelhança, por um pouco menor do que Deus. A segunda coisa é que essa imagem deu ao homem glória e honra que ele não poderia ostentar por si mesmo. Ela precisava ser concedida, porque Deus o coroou, é Deus quem coroa. Então, olha só, o ser humano, Adão, o terreno, a imagem e semelhança de Deus, esse ser a quem Deus deu o domínio sobre as obras da sua mão, colocando tudo debaixo dos seus pés, ovelhas, bois, animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre a senda dos mares.
esse ser foi colocado num lugar extraordinário chamado Jardim do Éden. O que é o Éden? Em primeiro lugar, Éden é admiração e proclamação. O nosso texto, no verso 8, diz assim, leia comigo: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. Em todos os lugares da Bíblia onde o jardim do Éden é mencionado, normalmente vem escrito assim, o jardim do Éden. Mas aqui em Gênesis 2:8 aparece um jardim no Éden. No Éden. Os tradutores alertam os leitores do texto para essa preposição, no, em, o. Isso significa que esse jardim, o Éden, é um lugar muito específico no jardim. O Éden é um lugar especial para o próprio Deus, porque Deus se envolveu pessoalmente na construção desse lugar. Deus poderia ter dito assim, haja Éden, e o Éden haveria, mas não. O texto diz que ele plantou um jardim, plantou. A palavra Éden, em hebraico, significa delícia, prazer. Então, o jardim da felicidade era a menina dos olhos de Deus. Veja, irmãos, de todas as galáxias, das bilhões de galáxias do universo, Deus escolheu uma, pequena demais, chamada Via Láctea. E nessa extraordinária galáxia, ele escolheu uma estrela de quinta categoria, chamada o Sol. E colocou planetas em volta dessa estrela. E entre esses planetas ele escolheu um, que é a Terra. E de todos os lugares da Terra, Deus escolheu um pedaço microscópico nesse grande universo, chamado Éden. Uma praça, um jardim, onde Deus se divertia com as suas criaturas. Ali no Éden, o universo testemunhou a mais completa biodiversidade jamais presenciada. A vegetação, frutas, flores, raízes, hortaliças. Os rios com toda sorte de criaturas aquáticas. Os pássaros com as cores vivas de suas penas, o seu canto arrebatador. As flores com o seu perfume, animais selvagens e domésticos, todos ali para o divertimento e alegria de Deus, que veio e disse, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Mas tem o Éden. Veja comigo o verso 9. O verso 9 diz, do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Irmãos, Deus inventou um conceito de satisfação. O bem-estar do ser humano depende da estética e do sustento. Ali no Éden, a beleza era a comida, e a comida era a beleza do jardim. Por causa desse conceito de estética e alimento, é que Eva, a primeira mulher, quando ela foi tentada, perceba o registro. O registro diz assim, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, era agradável à vista, viu só isso? Era boa para comer, agradável à vista e desejável para dar entendimento.
De onde vem esse conceito? Do próprio Deus. Então, irmãos, hoje a gente gosta de uma fruta pelo sabor. Só que no Éden não contava só o sabor, contava a aparência. Porque Deus tinha um conceito, um design inteligente. Era beleza e alimento. Então, esse era o padrão do Éden. Os frutos dessas árvores davam energia ao corpo quando ingeridos. Mas antes disso, eles alimentavam a alma com a sua formosura. Árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Então, que padrão é esse, irmãos? Olha, irmãos, o único livro existente no princípio do mundo era o jardim, o Éden. E nas linhas desse jardim, o homem lia a majestade, a sabedoria e o poder do Deus Criador. E Deus propositalmente provocava a admiração do homem. E essa admiração era transformada em louvor. O homem, como sacerdote do cosmos, tinha a responsabilidade de elogiar a sabedoria do Criador por tudo que ele tinha feito. É por essa razão que o salmista, no Salmo 19, o verso 1, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Agora, para quem que os céus proclamam a glória? Os céus proclamam a glória para o salmista, que é o sacerdote do cosmos. Daí a missão de sacerdote depende dessa admiração. Se o fim principal do homem é glorificar a Deus, então os olhos precisam encontrar a beleza para responder com adoração. E isso está em toda a Bíblia. Deixa eu mostrar. O que acontece quando alguém percebe a beleza de Deus? O salmista no Salmo 104. Vá comigo para esse Salmo 104, acompanhe os versos 14, 19 e 20, 23 e 26 e o verso 31. Eu coloquei esse texto no projetor. Olhe só os detalhes. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar, vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes, por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Verso 31, a glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por suas obras. Vocês estão percebendo? Existe um polinômio espalhado por toda a Escritura, e você vê isso especialmente no livro de Salmos. E o polinômio é Deus mais cosmos mais homem mais admiração igual a adoração. Essa é a equação da vitória. Salmo 128 diz assim, irmãos: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Você sabe qual é o segredo de ser bem-sucedido na vida? Do ponto de vista de Deus, 3 coisas. Primeiro, temer a Deus, viver do trabalho e trazer gratidão no coração. Só que a felicidade, irmãos, ela é fruto dessa admiração. Então no Éden as árvores eram boas para alimento e agradáveis à vista.
Então tinha alimento e encantamento. Agora vamos ao lado prático desse princípio. Preste muita atenção. Se você não pode ter o melhor emprego do mundo, você pode ter sido sorteado com o pior chefe do mundo, ter o salário mais injusto do mundo, mas você nunca será dispensado de agir como sacerdote da criação. Deus espera isso de cada ser humano a quem Ele deu a sua imagem e semelhança. Nós temos que fazer isso porque o cosmos depende de nós para glorificar o Criador. A única coisa que Deus ouve da criação é gemido. A criação geme, ela não adora, porque a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. O único som que sai da natureza, a única voz que Deus ouve da natureza é um profundo gemido por causa da maldição. A única voz que pode glorificar a Deus pelo cosmos, pela criação, somos nós, criados à imagem e semelhança de Deus. Em segundo lugar, se para ser bem-sucedido em tudo é preciso glorificar a Deus pelas suas obras, isso me leva ao fato de que eu tenho que ser grato a Deus pelo que Ele me deu. Não é sem razão que o salmista no Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Leia comigo esse texto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, bendize, bendize. A murmuração, irmãos, é a mãe da pobreza. E a ingratidão é a irmã gêmea da penúria. A gratidão, por sua vez, é a semente da prosperidade. O louvor é o pai da riqueza. E a felicidade habita nas tendas da adoração. Vamos aos negócios. Preste atenção. Saia do escritório. Saia da plataforma, da sala de aula, da cozinha, da oficina. Saia da vala, saia da mina de carvão, saia do lixão. Deixa as ferramentas, deixa os e-mails no computador, deixa as panelas na pia, deixe as vassouras e esfregões no balde e vá para a beira da praia e louve a Deus pela imensidão do mar. Vá para a região serrana e lá em cima olhe para o céu e louve ao Senhor pela altura dos montes. Ponha o pé na frescura do rio e louve a Deus pela água que mata a sede. Mas se nada disso for possível, saia na janela da sua casa e olhe para o céu e diga: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Além disso, cada um de nós é sacerdote da família. Então, entre na sua casa, reúna sua esposa, reúna seus filhos e diga: Pai,
eu te louvo pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos. Eu te louvo pelo meu trabalho. Eu te louvo pelo sustento de cada dia. Eu te louvo pela minha saúde. Pai, eu te louvo pelas aflições. Eu te louvo pelas lutas, pelas adversidades, porque elas são meio de experimentar o teu cuidado e a tua providência. Mas se por acaso os seus olhos não podem ver qualquer beleza no jardim de Deus, você ainda pode admirar a beleza de Cristo, a pureza de Cristo, a humildade de Cristo, a obediência de Cristo, a realeza de Cristo. Então lave os olhos da sua alma com essa visão maravilhosa de Jesus. Erga a sua voz e diga: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Nesse momento você está no Éden. Porque Éden é admiração e adoração. Em segundo lugar, Éden é trabalho e missão. Veja comigo o verso 15 do capítulo 2. Dois verbos aqui que nos chamam a atenção. Tomou o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Agora nós chegamos no ponto central da inteligência cultural. Porque toda a habilidade de Adão, toda a inteligência que ele tinha, todo o conhecimento era para ser aplicado em duas atitudes, em duas tarefas: cultivar e guardar. Por isso Éden é trabalho e missão. Essa dupla vocação reforça ainda mais a natureza do Éden, porque o Éden era um ponto de encontro. Veja os versos 7 e 8, eu quero lhe mostrar uma coisa. No verso 7 e 8: formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Perceba, meu querido, que quando Adão veio à existência, quando ele se deu por gente, a primeira coisa que ele viu, quando ele abriu os olhos, a primeira pessoa que ele viu foi Deus, no Éden. Adão não viu Deus no céu. Adão não viu Deus no trono, Deus na glória. Quando ele abriu, a primeira pessoa que ele viu foi o Criador no Éden. Éden era a capela, o santuário, era um santo dos santos sem véu. Por isso, cultivar aquele jardim que Deus tinha plantado com suas mãos era continuar o trabalho que Deus tinha feito antes de Adão chegar ali. Entenderam? Continuar. Mas Deus deu outra ordem. Ele disse que o Éden tinha que ser cultivado, mas tinha que ser guardado. Esse verbo guardar, em hebraico, chamar, é o mesmo verbo usado quando no Pentateuco você encontra os mandamentos para guardar a palavra de Deus, guardar os mandamentos. Ele tem o sentido de, olha, quando Deus manda guardar, chamar alguma coisa, Ele está dizendo, então cuidado, toma cuidado, observa, teme, respeito, vai com calma. Por exemplo, em Levítico capítulo 18, diz assim: portanto,
os meus mandamentos e os meus juízos guardarei. Sabe qual é o verbo aqui? Chamar. O mesmo da ordem de Deus para guardar o jardim. Quer ver outra? Eclesiastes capítulo 5. Então, Deus está falando para Adão: olha, você vigia esse ponto aqui, porque esse lugar é o nosso ponto de encontro. Vamos ser eu e você. Depois era Deus, o homem e a mulher. É o ponto de encontro. Olha só no capítulo 5 de Eclesiastes, diz assim: guarda o pé quando entrares aonde? Na casa de Deus. Guarde o pé. Então, entrar no Éden, a casa de Deus, requeria o mesmíssimo cuidado, o mesmo temor, a mesma retidão que o sumo sacerdote tinha que apresentar quando entrava no Santo dos Santos, além do véu. E todo o encontro com Deus produz dois efeitos, irmãos: destruição ou edificação. Guardar o Éden era andar em obediência, porque o impuro, o transgressor, não podia chegar tão perto de Deus. O Éden era trabalho e missão. Isso nos leva a pensar que o trabalho e a adoração andam juntos. Então, Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando o homem trabalha, ele reflete o caráter do Criador. E quando ele adora, ele cumpre a missão para a qual ele foi criado. Por isso, ali no Éden, trabalho e missão estavam juntos. Então, essa condição do Éden de ser um altar de serviço e missão explica por que os nossos pais foram banidos do jardim depois que eles pecaram. Em Gênesis capítulo 3, que é o capítulo da queda, observe o registro do que aconteceu no dia que eles foram mandados embora. Deus, diz o texto, expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs querubins. Preste atenção, os querubins, eles só aparecem na Escritura quando existe uma presença visível de Deus. Os querubins, eles são os guardiões da presença. Então, quando Deus expulsou o homem, colocou querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Então, a ideia é que se o Éden é uma praça, os querubins estão nos 4 cantos da praça. Há uma espada de fogo que se revolve por todos os lados. E Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Os querubins são os guardiões da santidade de Deus. Eles impedem qualquer imundo, qualquer criatura impura de ultrapassar aquele perímetro. Por isso eles estavam lá para impedir que Adão e Eva retornassem ao Éden. Não podiam mais comer da árvore da vida, porque agora eles eram pecadores. E pecadores não podem entrar no santo dos santos do Éden. O texto de Gênesis, lá no capítulo 4, fala da saudade do Éden. O homem sentiu saudade. Quando Enos nasceu, o texto diz: eles passaram a invocar o nome do Senhor. Bom, aí você está pensando aí, o que isso tem a ver comigo, pastor Edilson? Resumo da ópera, irmãos. Éden é trabalho e missão. O trabalho é a missão e a missão é o trabalho. Olha só, fechando aqui. Todas as ciências humanas foram dadas por Deus aos seres humanos para dominar o cosmos, enquanto
enquanto o homem glorifica o Criador de todas as coisas. Daí, vocês entendem agora o que eu disse lá no começo. A inteligência cultural é a capacidade de dominar o cosmos pela ciência e tecnologia. Sustentar-se do cosmos pela indústria e comércio. Expressar a beleza do cosmos pelas artes e letras. Estruturar-se no cosmos pela política e economia. Viver em sociedade no cosmos pela justiça e a lei, e propagar-se no cosmos pela educação e fé na verdade. Por essa razão, não pode haver conflito entre ciência e fé, porque ambas vêm do mesmo Deus. Então, fechando aqui, o trabalho do cientista é descobrir as leis do cosmos, as propriedades dos organismos, os fenômenos da natureza. Mas a missão do cientista é glorificar o Criador de todas essas leis. O trabalho do astrônomo é perscrutar os corpos celestes, mas a missão dele é glorificar aquele que estendeu os céus e chama cada estrela pelo seu nome. Essa é a missão. O trabalho do artista, do poeta, é mostrar a beleza da criação, mas a missão dele é reconhecer que toda a perfeição, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O trabalho do legislador é criar leis que moldem o comportamento dos homens, mas a sua missão é refletir a justiça de Deus entre os homens. O trabalho do professor é ensinar conteúdo, mas a sua missão é testemunhar a verdade às futuras gerações. Trabalho e missão. Quando você faz isso, você está no Éden. Deixa eu lhe perguntar, qual é o seu trabalho? Você vai dizer assim: meu trabalho é vender, meu trabalho é comprar, meu trabalho é ensinar, meu trabalho é criar. Muito bem, mas e a missão? Você tem transformado as suas habilidades em glória, você tem louvado a Deus. O que é que sai da sua boca? Gratidão ou murmuração? Deus pode contar com você quando você entra no cosmos. A criação pode contar que você vai se levantar em algum momento da sua vida e dizer: Senhor, eu te louvo por tuas obras, eu te louvo por tua salvação, eu te louvo pela minha família, eu me levanto como sacerdote do cosmos e glorifico o teu nome. Deus pode contar com você. Quando esse culto terminar, você vai sair por aquela porta. Desse momento em diante, você está no cosmos. Aí você é a imagem e semelhança de Deus. Deus espera que o que Ele fez provoque admiração em você, e essa admiração se transforme em adoração. Amanhã você vai para o seu trabalho. Deus vai tomar todas as providências para que você chegue lá. Cada um vai estar na sua atividade. A pergunta é: o que acontece depois que você termina o seu trabalho? Você vai se levantar e vai adorar? Deus espera que isso aconteça. Quero terminar com uma declaração de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi um pastor reformado na Holanda. Ele foi primeiro-ministro no final do século XIX. Era um homem de Deus. Ele tinha um desejo de que
todas as instituições na Holanda glorificassem o Senhor. Ele escreveu num dos seus discursos à nação, ele disse assim: onde quer que o homem esteja, que quer que ele faça, a tudo que as suas mãos se aplicarem, quer seja na agricultura, no comércio, na indústria, quer na sua mente, no mundo das artes, na ciência, ele está, seja onde for, continuamente perante a face de Deus, e está a serviço de Deus, e deve obedecer estritamente a Deus, e acima de tudo, deve buscar a glória do seu Deus. Eu quero desafiar você a sair daqui como um sacerdote da criação. Você tem uma família, você tem amigos, você tem uma cidade para interceder, você tem um país pelo qual orar. Ninguém fará isso no nosso lugar. Deus espera que nós hajamos de acordo com aquilo que nós fomos feitos, um reino de sacerdotes para o nosso Deus e Pai. Que Ele nos abençoe e nos ajude. Amém.